É verdade que Donald Trump está perdendo? Até a Fox News falou sobre isso. É verdade que os Estados Unidos da América se renderam à Rússia? É verdade que os democratas estão ganhando força e cada vez mais cidadãos? Os Estados Unidos da América querem anistiar 20 milhões de imigrantes ilegais que vivem ilegalmente nos Estados Unidos da América? É verdade que os europeus vão proteger a Ucrânia mesmo sem os Estados Unidos da América? É verdade que a Rússia está prestes a desmoronar e que a Ucrânia e o exército ucraniano vão expulsar todos os invasores do seu território e receber reparações? Pessoalmente de Putin, a resposta para todas essas perguntas é muito simples. Não, não é verdade. Agora vamos mergulhar nos detalhes. Eu ouvia o tempo todo dos irmãos democratas e do grupo de palhaços russófonos que Trump perde popularidade diariamente, a cada hora. Na verdade, há muita informação contraditória, eu diria, na mídia. Mas o que eu quero contar para vocês antes de me aprofundar nisso é o quê? Nos Estados Unidos do século XXI e da segunda metade do século XX, a popularidade de um candidato de um partido não era muito diferente da popularidade do outro candidato do outro partido, respectivamente. Por isso, a maior diferença que eu pessoalmente me lembro foi quando Ronald Reagan, concorrendo ao segundo mandato, venceu Mondale com uma vantagem de 58-40. Ou seja, havia uma diferença de 18%. No entanto, a diferença média geralmente 4, 5, 10, no máximo 9%. Sim, normal, por assim dizer, desculpe. A variação é de 51-48, às vezes um pouco mais. 50-46, às vezes um pouco menos. Portanto, quando o presidente em exercício, por assim dizer, já tem 50% antes das eleições, isso significa uma vantagem significativa, provavelmente de 3 a 4 pontos, e uma vitória muito expressiva nas próximas eleições. Considerando que cerca de 35% sempre votam nos democratas e cerca de 32% sempre votam nos republicanos. Quem decide as eleições são os chamados independentes, como nos Estados Unidos da América, ou seja, significa que ainda não decidiram em qual dos dois principais partidos votar. Como você sabe, nos Estados Unidos da América é possível perder uma eleição mesmo tendo de 1,5 a 2% a mais de votos. Isso é por causa do nosso sistema eleitoral. Genial. Aliás, sistema eleitoral. Isso mesmo. Mas quando a diferença é maior que 2% bem, nunca chega a 100%, mas quase 100% de chance de vitória para o candidato está garantida. O jornal New York Times, que durante anos defendeu os democratas, acabou de publicar o obituário político mais devastador da história americana. E não é sobre uma pessoa, é sobre um partido político inteiro. Mas estamos interessados no Trump, senhoras e senhores. O que acontece? Rússia, Ucrânia, metade da Europa está horrorizada pelo fato de que Trump se rendeu ao Putin, que ele então mostrou que é um fantoche do Putin. Uns contam como os fuzileiros navais americanos então rastejaram de joelhos diante do Putin, estendendo para ele o tapete vermelho. Outros dizem que Trump ficou parado obedientemente, esperando enquanto Putin se dignava a se aproximar dele nesse mesmo tapete vermelho ou em outro. Outros analisam que Trump estendeu a mão para cumprimentar Putin com a palma para cima, ou seja, com o dorso da mão para baixo, e Putin cobriu a mão dele por cima. Claramente eles dizem, mostrando quem é o macho e quem, é a fêmea. Alguns humanoides de língua russa piscando e fazendo caretas nos contaram que Trump, satisfez Putin. Na verdade, depois eles mesmos diziam que era um sósia, não o próprio Putin, e que Trump percebeu isso. E por isso cancelou o almoço e foi embora, interrompendo a reunião. Sim, eles falam muita coisa. Eu acho que eles simplesmente atraem espectadores ingênuos e fazem com que acreditem que estão contando algo incrivelmente importante, algo histórico. E agora, bem, algo assim vai acontecer, como eles ficam prevendo por aí.
Então Trump está de cara na lama, ou seja, nessa sujeira toda. Como o público americano vê isso? Porque ele coloca presidentes no poder lá na América, ela também pode tirá-los. Fresco. Após o incrível triunfo diplomático com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a aprovação do presidente Trump disparou. A Insider Advantage, uma das pesquisas mais precisas das eleições de 2024, agora mostra a 54% E para que você não perca, os comentaristas americanos dizem que os Estados Unidos gostaram muito de como Trump recebeu Putin no Alasca. Mostra como o campo de Trump foi permitido. Astro tal se faz isso. Acontece que na verdade é perceptível, desagradável, ao contrário. Então, depois do Alasca, uma pesquisa de opinião mostrou que a popularidade do Trump aumentou ainda mais e já atingiu 54%. Só para ficar claro, contra 44 nem sempre a soma dá 100. Ou seja, a diferença entre ele e os democratas neste momento é enorme. Mas nada, absolutamente nada poderia ter preparado os democratas para o relatório sensacional que acabou de ser publicado pelo jornal New York Times. Eles chamam isso de crise de registro de eleitores democratas. Todos os partidos tentam convencer, especialmente a geração mais jovem, a se registrar. Você pode se registrar? Não. Isso é uma decisão pessoal, na verdade, sim. Mas então, quando você atrai alguém inicialmente para o seu partido, depois já fica difícil mudar, digamos assim, né? Você faz amigos, eles lavam seu cérebro, eles te encantam, por assim dizer, e você realmente acaba ficando nesse meio, já tendo feito amigos e tudo mais. Todos os inimigos eram os mais velhos do outro lado, onde você já ficou por anos. Mas mesmo assim, quando um partido faz algo que o povo realmente não gosta, o povo começa a se afastar dele e a deixar de apoiá-lo. Tipo, se a gente não gosta de algo lá no YouTube, alguém vai lá e cancela a inscrição, né? Você pode simplesmente não assistir, ou pode se desinscrever. Quando você se desinscreve, isso acaba virando um ato, sabe? Quando as pessoas não só dizem, ah, dane-se, esqueci deles, mas vão lá e se desinscrevem, aí já é ruim. Isso não significa necessariamente que eles foram para outro partido principal, mas eles estão saindo deste aqui e geralmente não voltam mais. Eu quero que isso te toque. A própria máquina de propaganda dos democratas nunca encontrou um problema de esquerda pelo qual não fizesse campanha sem vergonha. O New York Times acabou de admitir que os democratas, segundo eles, estão, abre aspas, perdendo eleitores e enfrentando um êxodo em massa do Partido Democrata. Trump está agora mais popular do que nunca. Então, ativistas de esquerda radical, disfarçados de jornalistas do New York Times, estão soando o alarme. Os democratas precisam fazer algo para parar essa fuga de eleitores, caso contrário, eles literalmente deixarão de existir como partido. Para enfatizar isso novamente, isso vem do New York Times. Na verdade, eu realmente não quero que reste apenas um partido nos Estados Unidos da América, seja ele qual for. Mas o Partido Democrata de hoje é composto ou por idiotas completos, que apenas repetem alguns slogans que lhes são gritados, ou por canalhas desprezíveis e repugnantes. Bem, digamos assim, são trapaceiros, vamos chamá-los assim, que sabem o que estão fazendo e mesmo assim mentem. Ou então pessoas que não são muito saudáveis mentalmente. Porque hoje isso virou um partido, uma organização tipo Komsomol fascista que já indica para prefeitos de grandes cidades candidatos fascistas declarados. Mas é preciso um segundo partido, porque tudo aqui está organizado como um sistema bipartidário e seria bom que esse partido fosse o segundo também. Mas também sobre o livre mercado, sobre o capitalismo e, de certa forma, para lutar
A luta era sobre como construí-lo da melhor forma, assim ou assado. Era sobre como garantir um futuro melhor para nossos filhos, sem encher a cabeça dessas próprias crianças com as doces mentiras do socialismo. O quê? Eles descobriram que entre os 30 estados que monitoravam o registro de eleitores por partido, os democratas perderam espaço para os republicanos em todos esses estados. Não em alguns, não na maioria, mas em todos os 30 estados. O afastamento dos democratas é absolutamente chocante. 4,5 milhões de eleitores. Nos últimos 4 anos, os democratas perderam 2,1 milhões de eleitores registrados, enquanto os republicanos ganharam 2,4 milhões. Ou seja, 2,1 milhões de membros do próprio partido abandonaram os democratas, enquanto os republicanos aumentaram suas fileiras em 2,4 milhões de pessoas. Só 20, quero dizer, olha isso. Só 29% dos homens brancos da geração Z estão registrados como democratas. Uma queda em relação à média de 50% de alguns anos atrás. Em 2018, os democratas atraíram quase 70% dos novos eleitores com menos de 45 anos que se registraram em grandes partidos. Em 2024, esses 70% caíram para apenas 48%. Os republicanos foram de 1/3 para a maioria dos novos eleitores registrados com menos de 45 anos em apenas 6 anos. Democratas, pessoal, vocês precisam perceber isso. Os democratas não estão enfrentando apenas uma crise de registro de eleitores, eles estão enfrentando uma reestruturação geracional que vai moldar o eleitorado por décadas. E não é só que poucas pessoas estão se registrando no Partido Democrata, houve um movimento tectônico. Isso é um terremoto político. Não sei se o máximo lá é 7, 5 ou 11 pontos. Jovens negros latinos. Os membros dos sindicatos pararam de se registrar automaticamente e votar no Partido Democrata. Milhões deles estão migrando. Nem tanto para o Partido Republicano, mas para Donald Trump. Eles querem estar no campo dele. Onde ele estiver, eles estarão. Desde os tempos de Roosevelt, quero dizer Franklin Delano Roosevelt. Claro, o Partido Democrata se apresenta como defensor dos trabalhadores contra os burgueses, das minorias nacionais contra a dominação, das mulheres contra a falta de direitos, dos jovens contra serem excluídos das decisões importantes. Como de repente ficou claro que Trump faz mais pelos trabalhadores da América do que o Partido Democrata? Aliás, eu diria que é exatamente assim que Trump faz. E eles dizem a mesma coisa há muitos anos, que o político Trump abre caminho para a juventude, que não há uma invasão de estrangeiros baratos, que na verdade tiram os empregos baratos deles. Não por mixaria, talvez, mas por dólares bem menores do que os americanos poderiam ganhar. Por assim dizer, a si mesmos, para dar uma dica. Esses jovens, minorias nacionais e sindicalizados perdem o emprego e acabam dependendo de subsídios do governo quando poderiam apenas trabalhar. Descobriu-se que os democratas enganaram o povo por 70 anos e o povo não gostou disso. No ano que vem teremos eleições que aqui chamamos de intermediárias, ou seja, não são presidenciais. Nelas serão eleitos parte do Senado, parte do Congresso e alguns governadores. Normalmente, até esse momento, os democratas têm entre os registrados aproximadamente 5 a 7% mais pessoas do que os republicanos. O partido do presidente geralmente perde cadeiras 2 anos após a eleição, independentemente de quem venceu. Estima-se que seja de 5 a 30, sendo isso estável. Isso acontece toda vez. Acho que só uma vez não aconteceu, mas em todas as outras sim. Não vou mentir. Em média, perde de 5 a 30 posições. Assumimos a presidência e 2 anos depois começaram a comentar. Não achei que era isso que queriam, pensei que buscavam outra coisa. E vai votar contra eles. Mas isso é normal, senhoras e senhores. Agora os republicanos vão ter 1 a 2% a mais de membros no partido. Ou seja, é só mais um terremoto de novo.
Se os republicanos perderem menos de 5 cadeiras no Congresso, eles vão ficar felizes em considerar isso uma grande vitória. Mas eu acho, e aliás, Trump também acha, que apesar de sempre haver uma perda para o partido que ganhou a presidência, talvez com Trump 47, talvez isso não funcione. Continua? E talvez funcione exatamente o oposto. Eles ainda vão adicionar cadeiras no Congresso e no Senado para os republicanos. Tem outra coisa interessante que ele chama de advantage, vantagem. A questão é que sempre observam as doações, ou seja, como as pessoas contribuem para os partidos. Geralmente alguém doa uma quantia grande, mas na maioria das vezes são valores pequenos. E pela quantidade de dinheiro no caixa do partido, não gasto antes do início das eleições. Dizem que esses têm mais apoio, pois mais pessoas querem ajudá-los a vencer. Então, os republicanos já têm hoje 84 milhões na carteira, enquanto os democratas têm 13. E normalmente é o contrário. Se está acontecendo um colapso absoluto e total do Partido Democrata, que está acontecendo agora mesmo, e você pode ver isso pelo dinheiro em caixa, isso é um ótimo indicador de qual partido detém o poder cultural. Nenhum líder empresarial, seja de esquerda ou direita, quer investir em um negócio fracassado. E depois que Kamala Harris gastou 2 bilhões de dólares... Kamala e seus comparsas, não tem outro nome, sumiram com 2 bilhões de dólares que foram enviados para ela, principalmente do dinheiro roubado e escondido de nós. E na verdade os doadores desistiram. Bem, digamos assim, em primeiro lugar, com tanta vantagem, perder desse jeito, ser derrotado assim, roubar tanto, fazer tudo desse jeito, para que dar dinheiro? Trump está com altíssima popularidade, 54%, os doadores desistiram. Bem, o que posso dizer? Trump está tentando mudar o sistema de votação. Além disso, nos Estados Unidos, ele quer cancelar o direito de votar pelo correio. Isso, na sua época, foi uma continuação que estava aberta para fazer fraudes e enganar. Nas eleições nos Estados Unidos da América... Tem mais uma coisa que é ainda melhor. Parem com a votação pelo correio, isso é uma fraude total, sem limites. Usem cédulas de papel antes que seja tarde. É muito mais barato, rápido e confiável. Se fizermos essas duas coisas, vamos ganhar mais 100 cadeiras e o jogo sujo na política vai acabar. O jogo acabou. É hora de realizarmos eleições e sermos justos nos Estados Unidos da América. É inacreditável o que aconteceu e o que está acontecendo neste país. Cheguei ao local de votação e fiquei na fila por até 1h30 sem resultado. Acontece a cada 2 ou 4 anos, entre outros intervalos. Recebi a cédula, apresentei minha identidade que eles conferiram com a lista e com o meu rosto. Depois disso, recebi a cédula, marquei, por assim dizer, o que precisava. Coloquei na urna, a urna é vigiada e levada ao centro sob supervisão dos representantes dos 2 partidos. Ou por qualquer outra pessoa, por assim dizer. Lá no centro ela é aberta, quarto. Eles contam, fazem um relatório e todas as partes, por assim dizer, assinam tudo. Assim, cada um pega uma cópia para si, para que todos tenham tudo em mãos. Mas os democratas sabem que se for assim, eles não terão nenhuma chance de ganhar. Nenhum concurso. Victor Davis Hanson, como ele é chamado então para nós, Victor Davis Hanson, um dos meus comentaristas favoritos na internet. Recomendo muito que você se inscreva no canal dele. Então, quer dizer, Victor Davis Hanson, como eu já disse, é assim que o chamam, já contei isso. Na entrevista, ele explicou sua opinião sobre o encontro Trump-Putin, sobre o encontro de Trump com a Europa e sobre a Ucrânia. Bem, todos estavam irritados. Colegas em Hoover e outros diziam que Donald Trump foi enganado por Putin. E nós falávamos sobre como era necessário conversar até mesmo com os monstros mais terríveis. E Putin, por mais monstro que ele seja, não está na mesma liga que o tio Joe. Como Franklin Delano Roosevelt chamava Iosif Stalin, ou Mao Tse-tung,
com quem Richard Nixon cortejou e viajou até Pequim para se encontrar. Então, eles achavam que tinham uma história de que Donald Trump iria fazer um acordo com Putin e deixar Zelensky e os europeus na mão. Mais tarde, naquela noite, ele deu uma entrevista a Sean Hannity e falou sobre a troca de territórios que todos sabem que deveria acontecer. Então aconteceu algo inesperado. Eles ligaram para os europeus e disseram: venham aqui, queremos consultar vocês. Essa é uma tentativa do Ocidente de negociar com Putin. Precisamos da sua opinião, mas não podemos convidar todos para a cúpula. Posso tentar ser o mediador e reuni-los em uma sala, mas precisamos estar em sintonia. Então Zelensky chegou e ele estava de terno, com algum tipo de terno. Era uma espécie de terno pós-moderno. Então todos esses 7, eu gostei que Meloni estava à esquerda dele, e acho que isso foi por convite. Eu suponho que Macron de alguma forma conseguiu ficar à direita dele, mas Trump organizou isso. Quero dizer, era Emmanuel, sim, sabe, foi como na conferência da OTAN, papai. E basicamente eles estavam lá por um motivo. Eles disseram que isso não funcionaria se os Estados Unidos não dessem apoio. Ou seja, os europeus dizem à Rússia: nós mesmos não podemos fazer nada, não temos exército, nem dinheiro, nem coragem para entrar em conflito com a Rússia, a menos que os Estados Unidos da América nos apoiem. E seria bom se os Estados Unidos da América estivessem à frente, atrás, em cima e ao lado. A Europa tem cerca de 550 milhões de habitantes, os Estados Unidos da América 350 milhões e a Rússia entre 110 e 140 milhões. Lá é claro que eles sempre exageram, mas eu não sei ao certo, é mais ou menos isso. A economia europeia é cerca de 10 vezes ou mais poderosa que a russa. Mas essa negligência criminosa da Europa Ocidental com a proteção e defesa de suas terras e população levou ao fato de que eles não têm armas nem produção. Eles não conseguem garantir sua própria proteção militar e também não há dinheiro para comprar armas e treinar soldados. Porque eles fingiam ser socialistas, igualdade, fraternidade e desperdiçaram tudo o que tiraram dos produtores que não se esqueceram de si mesmos. Garantir votos para si mesmos nas eleições. Eu acho. O Ocidente vai dizer que só quer congelar tudo como está. Vocês podem institucionalizar tudo a leste. Zelensky não pode ir ceder território. Então ele não vai reconhecer oficialmente a Crimeia, o Donbass e o território no oeste que vocês ocupam agora. Ninguém mais vai reclamar, então digam que eles fazem parte da Rússia. E então começará essa negociação ao longo dessa zona desmilitarizada, e eu acho que os europeus estão satisfeitos, porque isso significa que, em primeiro lugar, os Estados Unidos vão apoiar a Ucrânia. Então, se Putin invadir a Ucrânia pela 4ª vez, ele invadiu durante o governo Bush, ele invadiu durante o governo Obama, ele invadiu durante o governo Biden, eu não deveria dizer que durante o governo Bush ele invadiu a Ucrânia, ele invadiu a Ossétia, na Geórgia, em 2008. Se ele cruzar as fronteiras de novo, a Força Aérea dos Estados Unidos da América o enfrentará e os europeus buscarão abrigo com cobertura aérea. E é isso que eles queriam. Então agora eles podem dizer ao Zelensky: você não vai entrar na OTAN, mas tem a Força Aérea dos Estados Unidos da América para protegê-lo. Se a Rússia tentar invadir e a Europa, assim, aparentemente puder voltar a comprar gás natural da Rússia, e aí, o que acontece depois? Tenho a sensação de que o plano do presidente é buscar algum tipo de distensão e tentar afastar a Rússia da China. Chegamos ao ponto principal. Parar a guerra no Congo, no Paquistão, no Camboja. Os Estados Unidos são importantes para a Ucrânia do ponto de vista geopolítico e exclusivamente para impedir ações que atrapalhem o comércio mundial e criar uma frente unida contra a China. Editor de legendas, já afastamos a Índia da China? Bem, eu disse quase completamente o Vietnã, as Filipinas. Estamos trabalhando no Paquistão, bem, a Coreia do Sul e o Japão. E assim como se diz, Taiwan também está conosco. Estamos trabalhando para afastar 5 países africanos da China. Toda a liderança deles acabou de vir para se encontrar com Trump. Recentemente houve o chamado Encontro Africano, também no gabinete do Trump. Deixamos a Síria, trabalhamos na Turquia, lembre-se da Armênia e Azerbaijão.
E quando acalmarmos essa guerra russo-ucraniana, vamos nos dedicar a separar a Rússia da China. Aliás, eu não sei se Trump quer, junto com a Rússia, pressionar a China, ou se ele, ao contrário, quer, junto com a China, pressionar a Rússia. Ambas as opções são possíveis, mas vamos voltar ao Trump. Ele realmente ajuda, né? Nos 4 anos da gestão Biden, eles conseguiram o que queriam. Eles, os esquerdistas, conseguiram uma figura de cera e a chance de usar o velho Joe Biden de Scranton na vida real. Não sei como o chamaríamos. Uma miragem para empurrar essa política de fronteiras abertas, teoria jurídica crítica, teoria racial crítica, diversidade, equidade e inclusão sair do Afeganistão, sabe? Tudo isso. E foi um fracasso colossal. E Donald Trump aparece e lembra as pessoas. Sim, temos muitas dívidas, sim, temos déficits, sim, temos tensões, sim, há vermelhos, azuis, pretos, brancos, tudo isso está acontecendo. Mas comparado à alternativa na Rússia, China, Índia e Europa. Nós somos uma nação poderosa e a mais poderosa, temos o maior exército, temos a maior economia, temos as tecnologias mais avançadas, temos a maior produção de petróleo e gás do mundo, produzimos mais energia nuclear do que qualquer outro país. Todos querem vir para nossas universidades, incluindo 300 mil chineses que aprendem tecnologias avançadas e depois as levam para a China e usam contra nós. Mas isso já é outra história. Ninguém usa esse poder. E esse cara chega e diz, bem, sabe, tudo pode ser discutido, não precisamos ter 300 mil chineses, vocês não precisam nos cobrar uma avaliação de 50% como universidade, não precisamos ter DII, não precisamos ter MII, e nós podemos fazer isso. Agimos como queremos, desde que seja legal, constitucional e apoiado pelo povo americano. Estou empolgado com a formulação. Somos livres, como país, para fazer o que quisermos, se isso for legal. Bem, juridicamente, legalmente, constitucionalmente, e se a maioria da população apoiar isso. E quanto à regra de ouro do judaísmo, não faça ao outro o que seria desagradável para você mesmo. Então, ele usa o poder interno e externo que ninguém realmente tentou usar, porque todos estavam em estado de depressão e pensavam, meu Deus, entramos no Afeganistão, simplesmente deixamos pessoas penduradas nas rodas dos nossos aviões, foi simplesmente horrível. Oh, meu Deus, George Floyd, somos um país tão racista, precisamos chamar a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para verificar se somos bons ou não. Oh, meu Deus, nós não somos excepcionais. Barack Obama disse que somos excepcionais, mas como a Grécia? O desespero auto-odioso é como o olhar de Pete Buttigieg sobre a América. E ele veio e disse, isso está errado, apenas olhe para os fatos e aceite isso. Eu vou fazer uma contra-revolução. E a Europa? Ela olhou para lá e pensou, uau, isso é incrível. E sabe, o efeito dominó, Jack, não se trata apenas da Europa Oriental. É uma questão de ser mais conservador. Mesmo quando eles não têm um governo conservador, eles já estão implementando políticas conservadoras na Romênia, Polônia, Tchequia e assim por diante. Mas eles conseguem um governo conservador na Holanda e na Itália, e até mesmo na América Latina, na Bolívia, na Argentina. Então, ele tem uma influência que vai além dos Estados Unidos. E uma das coisas, vou terminar isso, mas o que foi muito triste quando olhei para esses 7 chefes de Estado na Europa, eu disse para mim mesmo, espere um minuto, vocês representam 500 milhões de pessoas, 150 milhões a mais que nós. O seu produto interno bruto, que antes era igual ao nosso, caiu para cerca de 2/3 do nosso, mas ainda é o 3º maior produto interno bruto do mundo. Vocês foram o embrião no Renascimento, o Iluminismo, vocês têm pessoas muito capazes. E mesmo assim, aqui estão vocês 7 implorando para que esse presidente americano fique entre vocês e Putin, e se ele ficar entre vocês e Putin, então vocês serão corajosos. E aí todas essas pequenas críticas, sabe? América isso, América é corrupta, América aquilo. Não, não é isso. Queremos que fiquem entre nós e Putin, pois não conseguimos nos proteger. Nós não... Podemos nos proteger? A nós mesmos podemos nos proteger. É isso que estou dizendo para vocês. E também falei outra coisa para vocês, que Trump, o efeito Trump foi muito além dos Estados Unidos da América.
Ele deu um exemplo de como é possível resolver conflitos sem guerras. Como abandonar a posição de Talleyrand, que foi formulada como sendo a guerra apenas uma continuação da política. Não, a guerra é uma continuação tola da política. Isso é segundo Trump, não segundo esses Maquiavel e Talleyrand, especialmente na era das bombas nucleares e dos gases mortais. Trump não está apenas mudando a vida na América, ele está mudando a vida, as bases do mundo, ele está mudando a ordem mundial. Talvez até o próprio Trump sem perceber, ou talvez perceba, Trump entende? Chique é genial e nós tentamos toda vez decifrar suas ações pelos padrões que conhecemos. Eu mesmo disse, uma vez, tarifas sobre produtos não podem ser impostas, porque elas vão aumentar os preços. Bem, a lógica diz que sim. Então, se algo custava 10, adicionaram 5, passou a custar 15, então tem que vender mais caro, tudo certo, mas o preço continuou o mesmo. Porque ele levou em conta mais uma dezena de outros fatores, que talvez pela intuição, talvez pelo conhecimento, talvez pela experiência, eu não sei. Ele sabe, consegue, entende e eu não. Tinha outro cara lá incrível, Alexander Stubb, da Finlândia. Ele falou algo totalmente certo enquanto todos conversavam e disse: quero fazer uma declaração. Ele era um intercambista finlandês nos Estados Unidos, da América. Ele disse: eu poderia expressar um pensamento. A Finlândia tem 800 milhas de fronteira com a Rússia e eles invadiram nosso país em 1939. O general Mannerheim os repeliu e nós sobrevivemos. A mensagem subliminar para Zelensky da europeus era: falem à vontade. Quando uma grande máquina russa invade sua fronteira tentando dominar o país, você luta como a Ucrânia fez e como nós lutamos de novembro de 1939 a março de 1940. Mas em algum momento crucial, quando você está prestes a ser esmagado e destruído. Mas antes que isso aconteça, você já causou 500 mil de baixas, ou até 1 milhão. Talvez, como a Finlândia, então você faz um acordo. E nós cedemos 10% do nosso território para a Rússia e prometemos que não vamos apoiar nenhum dos países. Mesmo quando os alemães invadiram a União Soviética e os finlandeses odiavam os soviéticos. Mannerheim disse: não daremos um passo sequer no território da Rússia. Vamos ajudar vocês no bloqueio de Leningrado, mas vamos fazer isso do lado da Finlândia. Então ele dizia para todos: vocês lutaram heroicamente, agora tem um exército excelente, todos podem apoiar vocês. Mas o subtexto era que vocês deveriam ceder parte do seu território para salvar o seu país, considerando o monstro na sua fronteira. E, em segundo lugar, vocês não podem simplesmente esperar ser um país pró-ocidente, chauvinista, hiper-anti-russo, bem na fronteira com a Rússia, sem levar em conta a sua história, assim como a nossa. Vocês precisam ser muito cuidadosos. E isso é chamado de finlandização, né? Basicamente o que fizeram Áustria, Finlândia e, em menor grau, Suíça, e todos sobreviveram. Isso é sobrevivência, não é? Ou seja, senhores ucranianos, vocês querem todos morrer heroicamente e perder seu país? Ou vocês aproveitam essa oportunidade que lhes foi dada, queríamos dizer concedida, mas digamos dada a vocês por Trump, e permanecem uma nação soberana? A escolha é de vocês. Mais uma vez, recomendo que vocês se inscrevam no canal do David Hanson. Ele comenta algo novo todos os dias. Claro, o Senado com música ecológica, horizontalmente e outras coisas, enfim, não é o país. Bem, já faz tempo que não temos a cereja do bolo. Por isso, o FBI publicou a transcrição e a gravação em áudio do interrogatório de Maxwell sobre a lista de clientes. Você tem uma lista de nomes na cabeça ou nomes que vêm à mente de pessoas que você conhece? Receberam massagem quando estavam com o Sr. Epstein? Não há lista. Não há lista de pessoas recebendo massagens, eu não tenho. Eu mal consigo me lembrar de todas as pessoas. Eu não consigo me lembrar, tenho dificuldade em lembrar de quem conheci há muito tempo. Eu até esqueci disso sobre o Sr. Kennedy, ou talvez tenha mencionado isso ontem. Isso simplesmente me veio à cabeça agora.
Então eu não tenho uma lista, nunca tive uma lista, não havia lista. Bem, claro, eu nunca vi, nunca ouvi, nunca testemunhei, nunca houve uma lista. Ou seja, ela nem sabe se existia uma lista de clientes. Mas ela tem um apagão de memória tão grande que não se lembra de nenhuma pessoa que ia até Epstein. Não se lembra de ninguém nem de nada. Eu acredito totalmente nela. E você? E Nina Bergman? Sharfstein supõe que ele tinha algum tipo de controle sobre alguém porque sabia o que essa pessoa fez ou tinha fotos dela. Mas eu nunca ouvi dizer que ele fazia perguntas. Eu estive presente com as massagistas várias vezes. A pessoa a quem isso poderia acontecer sou eu, supostamente, acusando. Mas nunca ouvi dizer que Roulette tenha feito qualquer pergunta. Escatista. Qualquer detalhe sobre alguma massagem, como... E ela não sabia, e ninguém nunca contou para ela sobre os detalhes das massagens que as pessoas recebiam, pessoas que ela não consegue lembrar. Ela simplesmente nunca soube de nada. Ela é uma pessoa honesta e decente, e agora eu vou chorar. Acho que isso é muito engraçado. Quer dizer, o que aconteceu lá não foi muito engraçado, mas já faz tempo, né? Agora já dá para rir de tudo isso. Até a próxima!